Energia sexual e dinheiro, o que isso tem a ver? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas na verdade a energia sexual é uma energia vital, uma energia que pulsa dentro de nós. E ela estagnada ou em movimento pode nos trazer coisas boas ou atrair coisas que não são tão boas. E quando a gente fala de energia sexual, a gente está falando também da nossa ligação de um mundo interior, de um universo interior com o mundo externo. Então hoje eu vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês. Eu já quero dar um spoiler aqui, eu ainda não estou divulgando nas redes, não postei. Mas olha, de 27 de setembro a 1º de outubro, a gente vai fazer o nosso maior evento online. Que já acontece, essa vai ser a 5ª edição, que é a Semana da Saúde Emocional. Na Semana da Saúde Emocional, eu ofereço aulas gratuitas, onde todo mundo que participa entende o que o autoconhecimento tem a ver com saúde emocional, o que os relacionamentos, como os relacionamentos impactam a saúde emocional, né? E principalmente, como é que o nosso amor próprio, a nossa relação com nós mesmas afeta tudo isso. Todos os detalhes. Estilo de vida também é uma das aulas, onde eu falo sobre alimentação, sono, como você se comporta, como é seu ritmo de vida. Então, quem quiser participar, a gente já está recebendo os cadastros, tá? Tá no link da bio, você consegue se cadastrar, você já vai recebendo vários conteúdos meus semanais por e-mail, vai recebendo as bruxarias que eu mando todo sábado, a inspiração da semana que eu mando na segunda-feira, e aí quando chegar a Semana da Saúde Emocional, você já está preparadíssima, situadíssima para poder acompanhar essas aulas gratuitas. E depois da Semana da Saúde Emocional, lá em outubro, vem uma versão completamente nova, remodelada, do workshop de ginecologia emocional. Então é um curso ampliado, a última versão é de 2018, e a gente vai ter um curso novo, maior, com muito mais conteúdo, muito mais atualizado para todo mundo. Bom, então vamos lá. Energia sexual e dinheiro. Eu acho que a gente pode começar a primeiro pontuar aqui. Não trouxe minha água, peraí, acho que eu trouxe. A pontuar aqui algo que eu já tenho explicado em algumas ocitocinas, né? Vamos primeiro situar o que é libido, né? Então, assim, o que é libido? Na maioria das vezes, todo mundo que cai aqui para falar de libido vem pedir uma solução para resolver a libido. Né? E a questão é sempre, eu gosto tanto do meu parceiro ou da minha parceira, eu não sei o que está acontecendo. Vamos pontuar primeiro o que é libido, que a libido não é uma coisa que se restringe à nossa sexualidade. Libido é o ânima. O que é isso? A libido é uma coisa de vida, é uma energia vital. Quando uma mulher ou um homem tem libido, significa que essa pessoa está totalmente em conexão com o seu universo interno e exterior. Trabalhando seus dons e talentos, se realizando, gozando o que é não só através de orgasmos, mas da vida. É uma pessoa que está bem. E isso vocês podem notar na vida sexual de vocês. Quando a gente tá bem, quando a gente tá pra cima, quando a gente tá realizada, animada, disposta em todos os níveis da nossa vida, é óbvio que a gente vai estar mais criativa, né? A gente vai estar mais apta a solucionar problemas, a gente vai estar mais rápida, ter mais clareza para fazer as coisas, mais autoconfiança, e tudo isso é libido. E tudo isso fala da nossa vida sexual também, tá? E tem uma outra coisa que eu quero lembrar aqui. Então, primeiro vamos pontuar o que é libido pra gente entender essa conversa de hoje, né? Então, a libido é uma energia, é uma força, é um movimento de prazer, de tesão por si mesma que se estende a todos os setores da vida. E aí, naturalmente, sexualmente, vai estar tudo muito melhor porque você tá de bem com você, né? Agora, quero lembrar de um outro item que eu sempre falo também, né? Que tem posts e tudo mais, mas muita gente aqui pode não saber. Quando a gente fala de vagina, e a vagina tem tudo a ver com sexo, né? A gente está falando de um portal de acesso
entre o nosso universo íntimo, sagrado, feminino e interno, literalmente, parte interna do corpo, e também íntimo no sentido de intimidade emocional, né? E é um caminho, uma via de acesso ao mundo externo, a tudo que é mundano, a tudo que é material, a tudo que está nesse planeta, nessa existência e que não é permanente. Vocês têm essa consciência de que o corpo não é algo permanente, a mente não é algo permanente, a nossa vida, a nossa existência aqui não é algo permanente. A casa onde eu tô, o carro que tá na minha garagem, a roupa que eu tô vestindo, os meus brincos, nada é permanente. Os meus relacionamentos, nada disso é permanente. E aí, esse canal, né? Esse canal vaginal, a vagina, isso aí é um portal de acesso, é um portal de amor. Então, antes de qualquer coisa, fique esperta com quem você põe para dentro da sua vagina. Já começa por aí, tá? Porque é incontestável a gente raciocinar que sexo entre 2, 3, 4 pessoas, seja lá qual for a prática, é uma troca de uma energia e uma energia vital. Existe um pensamento que diz que permanece em nós, em conexão com nós, a energia sexual de qualquer pessoa que nós tenhamos relação por 7 anos. Sinto muito se você terminou com alguém que você não queria nem lembrar da pessoa e faz menos de 7 anos você transava com a pessoa. Eu também me encaixo nisso. Brincadeiras à parte. Mas então isso é uma energia de vida. Não é através do sexo que nós podemos criar a vida. Não é através do sexo que nós sentimos um prazer incomparável, através dos orgasmos e que mostram que estamos vivas, não é? Eu não sei quem aqui já teve a experiência de passar um bom tempo sem ter relação sexual, o que não significa que não tem orgasmo, porque eu sou a primeira incentivadora aqui de nós nos masturbarmos, nos conhecermos, sabemos o que a gente gosta, conhecer a vulva, entender como que é o prazer, lembrar que sexo não é só vulva, vagina, pênis e seja lá o que for, sexo é o corpo todo, né? Então, você pode ter passado anos sem se relacionar com alguém, mas tendo orgasmos, tendo uma vida sexual solitária, porque isso é possível, né? A gente tem esses recursos. Mas não sei se você percebeu, se você já teve essa experiência, como você estava no seu semblante, no seu aspecto, na sua aparência, na sua energia, num determinado período em que você fica muito tempo sem usar a sua energia sexual no sexo, porque eu vou explicar que a energia sexual não é só para sexo, né? E o que acontece quando você começa a canalizar essa energia e trocá-la com alguém? Muda, né? Muda. Isso pode mudar para melhor ou para pior, dependendo da pessoa. Mas quando a gente tá consciente, né, de que a nossa vagina é um portal de amor, de que o nosso corpo é um templo sagrado, né? É o responsável pela nossa experiência, os nossos sentidos nessa vida, a gente começa a ficar mais atenta com a questão sexual, né? Então, assim, até as ISTs, que são as chamadas antigamente de DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, mudaram de termo. Agora é infecções sexualmente transmissíveis, porque são doenças infecciosas, de fato, né? Então, foi corrigido isso recentemente. Mas até quem contrai um HPV, né, uma clamídia, sífilis ou herpes genital, tem aí um aprendizado sobre a sua vida sexual. Não é uma punição, é um aprendizado. Porque o corpo traz as mensagens, né? Do porquê que a gente precisa olhar e pra quê. E embora as ISTs sejam vírus sexualmente transmissíveis, então qualquer pessoa pode pegar e aí pode vir essa questão. Então não é emocional, porque é um vírus. Mas até para um vírus pegar a gente, né? A gente tem que estar com a imunidade baixa.
A gente tem que estar predisposta para isso e nada acontece por acaso. Por que com o Covid correndo aí o mundo inteiro, tantas pessoas pegaram e faleceram e tantas pessoas, a maioria do mundo não pegou Covid, né? O que explicaria isso? Podem surgir várias teses, mas de maneira muito simples, muito prática, imunidade e as coisas acontecem na vida das pessoas que tem que passar por aquilo que tem que passar. Olha aqui meu corpo faltando um braço. Eu fui totalmente vítima de um acidente que não era ninguém dirigindo, era um motorista de um ônibus, uma empresa profissional e aquilo era pra mim. Eu tinha que passar por tudo isso, né? Então, mesmo para você pegar uma IST, para você pegar um resfriado, alguma questão emocional tem, alguma coisa precisa ser trabalhada. O corpo é um mensageiro, né? Ele é daqui, ele nasce aqui e ele morre aqui, e ele é enterrado aqui, e ele é absorvido pela Mãe Terra, que é daqui desse planeta. Mas a nossa essência, independente de dogma, de religião, não é humana. A nossa essência é divina, é espiritual, é outra história, né? O corpo fica. A mente trabalha aqui nessa identidade enquanto a gente está nessa experiência. Os sentidos são do corpo, a mente e o corpo trabalham juntas nessa experiência. Mas a nossa essência é a observação, tá muito antes disso, não tem nada a ver com isso, né? Então, a gente viver essa energia de pulsão, que é energia sexual, é uma autorresponsabilidade. E uma autorresponsabilidade que nos traz dinheiro, materialização, vida, prazer em todos os sentidos, mas quando ela não está bem alinhada, ela pode sim estar trazendo prazer, muitas coisas boas, mas a materialização começa a emperrar, podem surgir muitos problemas de relacionamento, podem surgir mais ISTs, podem surgir mais candidíases, infecções urinárias depois da relação. Então, essa energia que é de vida, que é de criação, é uma energia que nós temos que estar atentas. E ela não é trabalhada só fazendo sexo. Quando uma pessoa consciente do poder dessa energia está há muito tempo sem transar com outras pessoas, sem fazer sexo com alguém, mas ela tem essa consciência da energia, ela sabe canalizar essa energia para o topo da cabeça, para ser criativa, para colocar coisas para funcionar, para solucionar problemas, para resolver bucha, para fazer coisas legais na vida. Porque você não precisa utilizar essa energia que é de vida só transando. Mas energia de vida, sem ser expressada através da criatividade, dons e talentos, ou de você tá fazendo sexo com você aí mesma, se masturbando, usando seu vibrador e tudo mais, estagnada, ela também pode trazer problemas de saúde. Eu passei um bom tempo da minha vida, uma fase da minha vida sem ter relação sexual e mesmo me masturbando, usando o vibrador e canalizando minha energia para cima, eu sentia muita dor na base aqui da coluna, no cóccix, que é onde começa essa energia, que é a energia da Kundalini, ou Kundalini, né? Muitos falam Kundalini, essa energia estagnada. Então eu senti uma inflamação mesmo, bem aqui na base da coluna. E você já pode ter sentido isso e não saber que é isso, né? Eu tinha esse conhecimento, eu sabia do porquê que estava vindo. Porque passou muito tempo, mesmo com todos os meus recursos, mesmo eu utilizando toda essa energia para criatividade, mesmo eu ganhando dinheiro, isso ainda precisava ser alinhado, eu precisava voltar a olhar para os relacionamentos, aí tinha toda uma questão com o masculino, de incluir o masculino, porque eu sou heterossexual e uma série de coisas para olhar, como sempre a gente tem, né? E aí, quando a gente fala o que tem a ver energia sexual com dinheiro, a gente está falando de novo dessa via que eu falei aqui no início, né? A sexualidade é uma via de vida, é uma via que une o nosso íntimo sagrado, o nosso prazer mais divino, com o que é mundano. E quando esse divino não está sendo respeitado, o mundano responde. Se transar de várias formas, com várias pessoas, viver uma vida transando intensamente, fosse a solução dos problemas, muitas prostitutas estariam milionárias, sem precisar de tantos clientes. E o que acontece com a maioria delas, né? Eu já fiz trabalho em círculos de mulheres com prostitutas,
antes da ginecologia emocional acontecer. É que quando você olha para o rosto delas, o aspecto físico, a energia vital está debilitada. Então, isso, quando a gente começa a perceber e sabe fazer essa leitura, fica muito claro. Então, assim, eu consigo olhar para mulheres, eu lido com muitas mulheres, que eu vejo que tem a energia alinhada, que estão prósperas, que ganham dinheiro, que estão com tudo alinhado, que estão bem, que estão felizes e que prosperam em tudo. E eu consigo ver mulheres que têm a energia sexual funcionando, que fazem sexo, que têm prazer, mas que está desalinhada. E isso começa a aparecer em vários setores da vida e no aspecto físico. E eu consigo perceber quando as mulheres fazem muito sexo, mas estão se agredindo, estão normalizando coisas, achando que sexo é libertinagem total. E aí eu não tô aqui para julgar ninguém ou para falar o que é certo e o que é errado. Eu só tô aqui para dizer o seguinte: se você não usa essa energia, tendo o seu corpo como sagrado e essa energia como sagrada, você não vai estar bonita, você pode estar gozando, mas vários setores da sua vida vão estar a maior bagunça, porque você está misturando a tua energia com de outras pessoas que estão com energia literalmente torta, para não falar outra coisa. É tanta coisa, né, gente? É tanta coisa. Aí eu quero dar um exemplo para vocês. Por exemplo, aqui no meu nicho de trabalho, né? Mulheres que falam com mulheres, que falam sobre sexualidade, que falam sobre ciclo menstrual, que falam sobre ginecologia natural, esses assuntos aqui correlacionados, né? E aí eu fico vendo todas que estão na internet. E aí eu vejo assim, a maioria correndo atrás de audiência, correndo atrás de levantar um Instagram, fazendo esforço para conseguir colocar um curso online, para fechar uma turma, e aí vem uma mulher com a energia sexual totalmente alinhada, que não faz nada disso que todo mundo faz, solta um curso, lota na hora e não faz postagem nenhuma, não faz live, não faz nada. Essa mulher chama-se Carol Teixeira e trabalha com Tantra. Então não é à toa que a Carol Teixeira está dentro do workshop de ginecologia emocional, porque se eu tinha que colocar alguém para falar de energia sexual, de desbloqueio sexual, de Tantra, tinha que ser a Carol. E eu já estive com a Carol pessoalmente várias vezes, né? Eu sou parceira de trabalho da Carol, amiga da Carol, e eu vejo exatamente ela como um exemplo de energia sexual alinhada. Eu recomendo muito os conteúdos dela, tá? O Instagram dela, deixa eu pôr até aqui, é o @Carol Teixeira com underline no final, tá? Ela tem uma aula dentro do workshop maravilhosa, onde ela fala como o Tantra pode ajudar tantas mulheres a desbloquear a sexualidade, entre outras questões. A Carol tá lá, linda, maravilhosa, mas não pense ela nasceu bonita. Tudo bem, ela é branca, ela é loira, ela é privilegiada. Mas quantas brancas, loiras, privilegiadas a gente vê todos os dias? Mas quando vocês batem o olho nela, dá pra entender do que eu tô falando. Dá pra saber o que eu tô falando. Então, assim, ela tem isso alinhado. Primeiro que ela tem um propósito alinhado. Gente que tem propósito alinhado, que tá colocando energia sexual pra recriar isso e levar, já tá usando certo, né? Então, ela tem um propósito, ela tá ancorada, o trabalho dela vai chegar em quem tem que chegar, independente do que ela faça. E eu me vejo assim, não sexualmente como ela, mas me vejo em relação a alinhar o meu propósito. Então, aconteça o que acontecer, eu já sei que... Gente, eu já sofri tantos crimes cibernéticos, já tive Instagram hackeado, já tive conta retirada, agora mesmo meu workshop caiu do ar, intencionalmente, tem pessoas tentando me prejudicar, o patriarcado tentando derrubar, e não adianta nada, não adianta nada. Por quê? Porque a minha energia sexual tá totalmente alinhada com o meu propósito de vida. Eu tô ancorada no que eu tô fazendo. Então pode vir, pode acontecer o que vai acontecer, o trabalho vai funcionar, ele não vai parar. A Carol tem isso. Mas a Carol, ela é tão ancorada, e eu acho que a questão do dinheiro, da prosperidade é tão forte com essa energia dela alinhada, que assim, ela pode ficar meses fora das redes sociais. Quando ela decide vir, abrir uma turma dos cursos dela, ela aparece, ela começa a fazer vídeos, ela divulga, ela chama a gente, ela fecha turmas muito maiores que a minha.
e do que qualquer outra mulher da internet, sem esforço. Porque ela tem isso alinhado e isso conversa com o campo das pessoas. Uma pessoa com a energia sexual alinhada, bem, usando os seus dons e talentos a serviço, utilizando a criatividade dessa energia, que olha o corpo como templo, que olha que maneira ela está se relacionando, que vive o seu prazer com responsabilidade, ela vai fluir em todos os setores. E o dinheiro vem, porque o dinheiro conversa com essa energia. O dinheiro é uma energia da vida, é uma energia material da vida. Afinal de contas, quando a gente vai morrer, a gente leva dinheiro? A gente leva casa, a gente leva carro, a gente leva alguma coisa? A gente não leva nada quando a gente morre. A gente não leva nada. Então, tudo isso que a gente vive aqui é desse plano aqui. E o que a gente vai levar? A gente vai levar tudo aquilo que a gente teve consciência de realinhar e que conversa com o divino. E a energia sexual, ela é divina. E é muito louco, né? Porque ela fica bloqueada, estagnada, censurada em tantos lugares desse planeta como um tabu, como se fosse o sexo fosse sujo, como se fosse errado. E o que a gente precisa é liberar isso. Só que quando a gente fala de liberar e não existe educação sexual e consciência sexual, eu ia usar um termo aqui que não existe, mas eu ia falar o seguinte: vira uma porra loucagem. Todo mundo vira um porra louca, transa com todo mundo, começa a normalizar práticas que parecem que fazem bem pro corpo, que dão prazer, mas internamente está agredindo todo esse sagrado. Aí começa a estourar DST, infecção urinária depois de relação, candidíase, câncer de colo de útero é uma das respostas de energia sexual desalinhada. E aí ninguém sabe por quê. E quando a mulher está muito tempo sem gozar, sem transar, não sente prazer, que aí tá antes ainda de saber trabalhar com a energia. Primeiro essa mulher precisa conhecer o corpo, sentir prazer. O que vai bloquear? Os ovários. Aí a mulher começa a ter cisto de ovário, não SOP. SOP é outra origem comportamental e tem vídeo no IGTV e YouTube, tá, gente? Mas começa a dar cisto no ovário ou na ovulação, tem problema de fertilidade, menopausa precoce. Por quê? Porque os ovários conversam diretamente com esse mecanismo sexual, assim como todo o sistema ginecológico. Pois se a gente está falando que energia sexual é energia da vida, sem sexo não tem como a gente criar uma vida, não tem como uma mulher ficar grávida. Obviamente que essa energia é da criatividade e os ovários falam sobre a nossa criatividade, dons e talentos, e quando tolhidos, são os ovários que vão trazer essa mensagem. Então, antes ainda, eu sei que tem muita gente aqui que antes de entender o alinhamento dessa energia, precisa se desbloquear sexualmente, né? Precisa um pouquinho olhar para isso, pode estar com problema de ovários, mas tudo tem seu tempo. Ninguém chegou aqui por acaso. Tudo tem seu tempo. Né? Então eu acho que nós mulheres ainda temos passos para dar, para olhar para isso, mas quando você começa a dar passos em direção a viver a sua sexualidade com liberdade, com responsabilidade, com respeito, olhando isso com uma energia sagrada, você já começa fazendo essa trajetória certa, né? E já começa a quebrar crenças sobre o sexo. Porque o número de mulheres que eu recebo nos meus workshops, nos meus cursos, que vivem bloqueadas sexualmente por questões de cultura religiosa dentro de casa, de que foram tolhidas na masturbação quando eram crianças, que foram reprimidas sexualmente, que foram abusadas, gente, é o maior número. É o maior número, é para isso que eu trabalho, né? Então aqui só vai cair quem realmente precisa do conteúdo ou quem quer se conectar com o feminino, que já tá com tudo isso alinhado, não conhece o ciclo, quer desenvolver tudo isso, ter influência lunar. Porque uma mulher completa, ela vai me assistir porque ela gosta de mim, mas não porque ela precisa consumir o meu conteúdo, né? Aí ela gosta da Karime, gosta do jeito que a Karime fala, né? Então, gente, olha como uma coisa puxa a outra. Nós temos passos para dar em relação a isso. A maioria de nós estamos bloqueadas sexualmente. A maioria ainda não sabe do que gosta, não conhece o próprio corpo, não conhece a vulva, né? O número de mensagens que eu recebo, saiu bolinhas assim na minha vulva, o que pode ser? Não sei, você tem que ir ao médico. Você tem que ir ao médico. Você tem que ver, né? Não sou eu aqui que não tô vendo que vou falar de uma bolinha que eu não sei o que é na tua vulva. E aí,
Às vezes a pessoa nunca olhou a vulva e escreve pra mim dizendo que tá escura, se isso é normal, mas nunca pegou um espelho pra ver se mudou a coloração ou não. E fica aqui a dica: olhe sua vulva diariamente ou no mínimo mensalmente. Olhe como ela está, tá? Veja o aspecto dela. Você sabe que lado da sua vulva é o que você mais sente prazer? Porque muda isso. As terminações nervosas, a ramificação toda nervosa que dá o prazer, que traz os orgasmos, que sai aqui da nossa cabeça, do nosso cérebro, né? Ela pode cair lá embaixo na nossa vulva, ela cai lá embaixo, né? Pode, de maneiras diferentes em cada mulher. É por isso que quando você pega um bullet, um vibrador que você usa em volta da vulva, você nota que de um lado dela, sem pôr na cabecinha do clitóris, você quase goza e do outro não. Por que tem mulher que gosta mais de sexo anal e outras não? Porque algumas dessa ramificação pega em volta do ânus e elas têm mais prazer ali. E aí os homens precisam saber disso. Que o jeito que eles fazem sexo oral numa mulher, tocam ou masturbam, Ai, me sumiu a palavra. Do jeito que eles trabalham, vamos dizer assim, ali, e que faz uma mulher gozar, uma mulher gostar, não vai ser igual pra outra. Porque cada vulva é uma. E não existe padrão de beleza, gente. Porque até cirurgia estética pra vulva e vagina agora existe, pelo amor de Deus. Se isso não for necessário pra saúde, por que você vai fazer uma plástica na pepeca? Vai sair na capa da revista? Porque você acha que a sua é feia e a outra é bonita? Não existe padrão. Colocaram um padrão de que a vulva inteira depilada, parecendo de uma criança, é mais erótico. Onde isso? Onde? Só que tem homem que gosta, gente, de clitóris, de lábios grandes. E tem mulher com isso, que tem a vagina assim, que parece uma fruta, que o cara vem ter vontade de chupar e acha que tá feia, quer esconder. Amigas, falando em relação hétero, se a gente tirou a roupa, a gente tá com autoconfiança e tá com essa energia alinhada, não interessa que jeito que é pepeca, não interessa se seu peito tá caído, se você tem celulite, se você tá barriguda, não interessa. Porque o que conta nessa hora é a conexão sexual. E isso não tem nada a ver com a aparência física. Só que tem que trabalhar sua autoaceitação, trabalhar mais tudo isso, ficar em dia com você. Porque sim, senão você vai começar a cair em padrões de pensamentos aí sociais e acaba que daqui a pouco você tá querendo transar de roupa porque você não quer nem ficar pelada na frente de ninguém porque você tem vergonha do teu corpo, né? E quantas fazem isso? Muitas, né? Gente, falei pra caramba, né? Olha, quem chegou agora, vai ficar o replay aqui. Fiz um apanhadão. Energia sexual e dinheiro estão totalmente ligadas. E não tem nada a ver com ficar transando. Se você não assistiu desde o início, assista, tá? O mais importante é você sentir tesão por você mesma. E entender tudo isso que eu tô falando, desenvolver seu autoconhecimento cíclico, conhecer seu ciclo, perceber que a cada semana do ciclo a sua libido fica diferente, né? Período fértil, quem não toma pílula, aliás, quem não toma pílula é que tem período fértil, você sempre vai estar com ela mais pra cima, né? Tem outras mulheres que durante a menstruação ficam com ela mais pra cima, mas te digo uma coisa, dependendo do seu parceiro ou parceira, da sua libido, da sua ânima de vida, você vai ter vontade de fazer sexo em qualquer fase, inclusive quando você está menstruada, com cólica e até com TPM, porque essa energia é muito poderosa. Só que se a gente não direciona esse poder, essa energia vem contra a gente. Então vamos ficar atenta com isso. Sexo é gostoso, a gente tem que usar, a gente tem que prazer, não existe limite, não existe julgamento sobre o que cada um gosta, mas só observa, para não normalizar coisas que fazem mal para você. Para não assumir práticas querendo dar prazer para o outro que não são boas para você. E observa como você se sente quando você tá com aquela pessoa, com as pessoas com as quais você se relaciona. Como você sai depois dessa relação, como você fica dias depois, como fica a sua vagina, se ela arde, se você faz xixi depois. Eu observei que eu tive parceiros que eu sempre fazia xixi depois do sexo, eu sempre sentia vontade de fazer xixi. E outros que não. E pra mim, essa vontade de fazer xixi que acontecia com alguns, isso eu estou falando pra mim, tá? Era mais um mecanismo do meu corpo limpar aquilo ali, né? Porque a urina é ácida, ela limpa todo o canal ali, né? Então, que não é o mesmo. O xixi não sai
pela vagina, pelo canal vaginal. Vamos lembrar disso, tá? É uretra, é outro departamento. Mas não deixa de ser algo ácido que vai passar ali naquela região e, de certa forma, fazer uma limpeza, né? E aí, quando eu olho para os parceiros que o meu corpo falava desse jeito, faz todo sentido hoje que eu tenho essa visão, essa percepção, esse conhecimento, né? Então é isso, vocês estão me agradecendo, mas sou eu que agradeço a vocês. Para quem já quiser garantir a participação na Semana da Saúde Emocional, o link tá na bio, eu expliquei aqui um pouquinho, mas você clica lá, você vai saber tudo, já vai recebendo tudo meu por e-mail. E amanhã eu tô aqui pra gente ter mais uma conversa. Amanhã vem um homem conversar com a gente, o Márcio Gata, que já esteve aqui, meu amigo, que trabalha nas redes sociais fazendo um trabalho lindo sobre coragem, especialmente contra o machismo e o patriarcado. E amanhã ele vem falar como a gente vai lidar com o machismo nessa selva toda. Então eu espero todas, tá bom? Beijo no coração, seguimos juntas. Tchau, tchau. Opa!